seja, para fechar um pouco o tema do capítulo 1 de Schwartz, a gente poderia ir, eu acho, diretamente ao tema das transformações temáticas, estruturais e metalinguísticas que descreve Schwartz quando trabalha o tema de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, assim, muito rapidamente, começa falando já em questões da poesia vanguardista, com o texto Non Serviam e Arte Poética, que são dos textos que vocês têm no material que eu passei. Basicamente, nesses textos, ele já propõe questões da ruptura de vanguarda dentro do aspecto maior do modernismo. E isto é importante em Huidobro porque não é apenas em relação com a poesia na América Latina, mas especificamente Huidobro é um exemplo de que as rupturas de vanguarda se dan tanto na Europa quanto na América Latina de forma simultânea. Isto é muito importante de mencionar porque geralmente costuma-se historiar que os movimentos de vanguarda, como o futurismo sobre todo, surgen na Europa e futurismo, dadaísmo, surgen na Europa a partir de 1909, 1910, se profundizam com a Primeira Grande Guerra entre 1914 e 1918, e então depois chegam à América, como se de alguma forma na América Latina esses movimentos de vanguarda tivessem sido importados da Europa. Bom, isto é relativamente assim. O ponto importante, sim, é, como destaca Schwartz no texto dele, a primazia do que se chamou o movimento futurista na Itália, e especificamente do poeta Marinetti. Realmente o futurismo de Marinetti, eu diria mais que o futurismo Marinetti mesmo para a literatura, porque o futurismo passou a ser um movimento artístico literario, ou seja, que estava também vinculado com a pintura, com a escultura, com a música. Em todo caso, as ideias estas surgem, sim, provavelmente na Itália, caso a gente possa falar da Itália como um país, porque na época também está recentemente formado como nação-estado, já que Itália, da mesma forma que a Alemanha, durante grande parte do século XIX e desde antes, eram diferentes regiões e condados, ainda com uma organização semifeudal. Portanto, eu diria que não é necessariamente possível chamar de italiano futurismo. Eu diria sim que o futurismo é uma resposta de ruptura total com a ideia da arte de final do século XIX, com a ideia da Belle Époque, com a ideia da arte burguesa, com a ideia da arte de museu, e propõe uma quebra com respeito a todo que é a sociedade burguesa, e eu diria as práticas também da sociedade pacífica ou democrática no sentido burguês, na medida em que o futurismo, uma das coisas que exalta ao nível da arte é, por exemplo, a guerra, a destruição. Basicamente, o futurismo planteia a ideia de uma ruptura porque pretende a destruição de todo o que é a arte e a tradição artística, literária e social prévia ao futurismo, e para poder construir uma nova arte. Tá? Essa ideia do futurismo é importante, portanto, porque sim, é uma coisa que surge na Europa. No entanto, muito próximo do futurismo, ou seja, muito próximo de 1909, 1910, 1911, Vicente Huidobro, aqui na América Latina, já está propondo em poemas como Non Serviam ou em poemas como Arte Poética a ideia de uma poesia capaz de criar,
de fato, Huidobro é o inventor do movimento, do ismo, chamado criacionismo. Por quê? Porque, basicamente, até começo do século XX, a ideia da literatura era uma literatura mimética, ou seja, a ideia de que a literatura, de alguma forma, reproduzia ou copiava o mundo, a realidade, as coisas. E Huidobro tem a ideia de que o poema tem que, de alguma forma, imitar o mundo, no sentido de que cria alguma coisa, tem que imitar Deus na medida em que cria alguma coisa, mas não precisa imitar o que Deus criou, ou seja, a natureza. Precisa criar uma natureza diferente. En otras palabras, o Vicente Huidobro, por exemplo, no final desse poema, non Servian, e no final de Arte Poética, diz o seguinte: o poeta é um pequeno Deus. Por que um pequeno Deus? Bom, porque na verdade está criando um mundo diferente. Não sei se vocês observan que isso tem a ver com o que estávamos mencionando das ideias vinculadas à modernidade e especialmente com como de alguma forma a modernização coloca no jogo social esta sociedade, por dizer assim, laica ou, se vocês quiserem, desacralizada, né? Por isso que Huidobro também, em alguns dos poemas, diz: poeta, não copies a rosa, cria a rosa. O próprio poema o que teria é que inventar algum tipo de realidade diferente àquela realidade já dada ou aquela realidade costumeira inventada por Deus ou pela natureza. En este sentido, es que a primera ruptura, grande ruptura das vanguardas, es una ruptura en relación con a copia, con a mímesis como imitación. Não sei se vocês observam que o futurismo, precisamente, o que reivindica é todo o que são as máquinas, a indústria, as facturas de coisas do jeito humano, em vez de se aproximar das coisas geralmente não criadas pelos seres humanos, como serían naturezas, plantas, etc. En otras palabras, esa ruptura coloca o homem no centro. E talvez a ruptura do vanguardismo, desse processo modernismo-vanguardismo, seja uma ruptura quase equivalente digamos, en termos de epistemología y de cómo modifica arte, yo diría que muy próxima a la Renascencia, no sentido de que a Renascencia coloca, desplaza Deus y desloca Deus y coloca o homem no centro da criação e do universo e também, portanto, da estrutura artística. Já a vanguarda faz a mesma coisa, coloca o homem no centro da criação artística. Porém, agora Deus está ainda mais longe, nem sequer existe, coisa que na Renascença não era assim. Então, esta questão já estava sendo discutida por Vicente Huidobro em algumas das suas apresentações na cidade de Santiago de Chile, de Buenos Aires, antes dele ir para a Europa. Estamos falando antes mesmo de que acabe a Primera Grande Guerra, 1914, 1916. E aqui é que vem a grande questão de Vicente Huidobro, é que Vicente Huidobro, nesses anos, viaja para a Europa, para París especificamente, ou seja, a cosmópolis por excelência, ou seja, a cidade onde todos os mundos estão dentro do mesmo ponto, dentro de uma mesma cidade, a cidade modernizada por excelência, a cidade com todas as novidades, e nessa cidade começa a escrever e a se vincular com diferentes outros poetas e artistas de vanguarda. Y a obra de Huidobro, por tanto, es una obra que en parte está escrita en español, mas una enorme parte de obra de Huidobro, sobre todo la primera obra de Huidobro vanguardista, está escrita en francés. ¿Y eso qué significa?
significa que Vicente Huidobro no é apenas un poeta vanguardista da América Latina. É também parte do que é as vanguardas europeias e ajudou a construir o que foram as vanguardas europeias. Até incluso ayudó a construir algunas cuestiones vinculadas con el surrealismo. Por tanto, lo que se podría decir es que, de cierta forma, Huidobro es un ejemplo de que las vanguardas no nacen o europeas o americanas. Evidentemente, las vanguardas europeas existen y existen las vanguardas o movimientos de vanguarda de América. Mas lo que está no núcleo das vanguardas no es a nacionalidade, mas a internacionalidade. En otras palabras, as vanguardas de alguna forma se voltan para o nacional, mas só a partir desse olhar cosmopolita, internacionalizante. E Huidobro é provavelmente o primeiro poeta vanguardista, não apenas na América Latina, mas também é um dos primeiros poetas vanguardistas no mundo. ¿Sí? Ora, cuando nós vemos os poemas en sí, así como transformaciones que Schwartz explica bastante bien, como transformaciones temáticas, estructurales y metalingüísticas. Chico, por ejemplo, una de las primeras cosas que se observan no poema este Outono, que es un poema bilingüe, por decir así, ¿no? O sea, es un poema que está escrito en un libro en español y en otro libro en francés. Por tanto, ya tenemos una primera ruptura de vanguardia vinculada a internacionalización es esta idea de que no existe una lengua nacional. O sea, que el poeta no trabaja necesariamente con una lengua, con una gramática determinada, mas que destruye a gramática, quebra con la idea de lengua do punto de vista nacional y gramatical para poder utilizar la lengua de forma de criar. Otra observación que faz Schwartz es en relación con los signos de puntuación y a disposición estructural do poema. No sé si vocês observan, ¿sí? Que él está analizando las diferentes versiones do mesmo poema, o tom. Y entonces ahí es que ven a influencia de algunos poetas anteriores, simbolistas, como Mallarmé, Baudelaire, etc. Porém, no eso hizo. A modificación estructural, digo, por ejemplo, en cuanto a falta de signos de puntuación, temática, en cuanto a la necesidad de criar imágenes que no tengan sido criadas antes, a modificación na disposición dos versos, na utilización de tipografías, es también una disposición metalingüística na medida en que una importantísima parte de los poemas tentan no apenas a hacer una ruptura con la linguaje existente, mas también extrañar y crear una linguaje propia. Vean, por ejemplo, este fragmento aquí de Altazor, que vocês pueden leer ahí. Ay, 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 temporía, ay, 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 uluayu, luayu, layu, ulayu, ulayu, lunatando, sensorida e infinimento, ululayo, ululamento. Ven, no sé si vocês observan que para poder leer ese poema no precisan saber español. Es obviamente una brincadeira que estoy haciendo. ¿Por qué? Bom, porque evidentemente lo que se trata en este poema es de, a través dos sons, criar significados y eu diría, no caso do poema ese Altazor de Vicente Huidobro, criar una gramática diferente. En otras palabras, las modificaciones que Schwartz llama metalingüísticas, o sea, cuando él modifica el código de la lengua para hacer un poema, yo diría que tal vez metalingüísticas es un poco curto de parte de Schwartz. Yo diría que es mucho más que metalingüística a modificación. Yo diría que la modificación es precisamente de
modificação, de criação de uma linguagem inteiramente nova, não uma linguagem que se vincule a alguma linguagem já existente. Vejam bem que a ideia de Huidobro é um pouco uma ideia bastante idealista em algum sentido. Se a linguagem cria, se, como diz na Bíblia, o primeiro é o verbo, primeiro é a palavra, se a palavra tem algum senso criador, se a palavra é capaz, como se diria na antiguidade grega, de poiesis, de criação, é lógico que para poder criar alguma coisa nova, eu vou precisar de uma linguagem nova. E uma linguagem, neste caso, em sentido mais estricto que nunca. Porque não é apenas uma linguagem poética ou uma linguagem artística ou literária. É uma língua nova para criar coisas novas. Estas modificações metalinguísticas o que mostran es algún tipo de poemas, algún tipo de literatura e incluso algún tipo de arte que para nós, hoje, não parecem tan de ruptura. Hoje, quando nós vemos um poema, talvez de uma única palavra, depois de ter passado pela leitura de Haroldo de Campos e a poesia concreta da década de 60, para nós, isto pode parecer uma coisa totalmente, quase que costumeira. A arte de vanguarda é uma arte que desarma a linguagem, que desarma os temas, que desarma a gramática, que não utiliza os signos de pontuação, que troca a rima e o verso rítmico pelo verso livre, às vezes que nem sequer ter versos, que utiliza a poesia em prosa e não necessariamente versificada. Isto para nós pode parecer hoje uma coisa relativamente comum e até, se vocês quiserem, um lugar comum já da poesia contemporânea de vanguarda. No entanto, isto, no começo do século XX, é uma verdadeira revolução. E essa é a palavra. No por nada a arte de vanguarda se asimila não apenas à Revolução Mexicana, mas também à Revolução de Outubro de 1917, que é a Revolução Russa, e por isso é que a arte de vanguarda pressupõe que a forma de mudar o mundo, ou seja, criar um mundo novo, é através de uma palavra nova. Por isso é que é tão importante a palavra para os revolucionários e por isso que é tão importante a arte para os revolucionários, na medida em que, a través da palavra, a través da arte, da mesma forma que a través das armas, eles modificam o mundo. Un dado interesante en relación con esto es que no necesariamente todos los ismos vanguardistas van a estar necesariamente asociados a esta idea revolucionaria no sentido social. O sea, muchos ismos, también en América Latina, van a estar asociados a idea de hacer una revolución social, mas no todos. Por eso es que no está en el texto de Schwartz, mas uma possível divisão dos textos de vanguarda é aqueles textos de vanguarda que assimilam a arte com a vida ao ponto de ideologizar a arte, que seriam chamados propriamente de movimentos vanguardistas, e outros movimentos, ismos de vanguarda, entre aspas, que se mantêm dentro dos níveis ou dentro do quadro da arte e da literatura, ou seja, tentam quebrar, tentam modificar, mas não estão preocupados com a modificação do mundo social. Bom, a esses movimentos se poderia chamar de modernizadores. Sejam vanguardas, sejam modernizações, estas duas categorias são da teoria da vanguarda do crítico alemão Peter Burger. Estas duas teorías, sejam vanguardistas, sejam movimentos meramente modernizadores, nos dois casos é evidente que todos os ismos, todas as vanguardas, chegaram para realizar uma ruptura, uma transgressão com os modelos literários do século XIX. E eu diria que é uma ruptura e uma transgressão tão forte que, se vocês veem, até hoje, para muitas camadas sociais e artísticas, poemas deste tipo
podem parecer realmente poemas de ruptura, porque ainda se tem uma ideia da poesia mais tradicional vinculada à poesia romântica do século XIX, a versificação, os temas da natureza, os temas religiosos, a utilização de signos de pontuação e, sobretudo, e principalmente, a ideia de que o poeta é quem melhor utiliza a língua. A vanguarda, basicamente, o que diz é que o poeta não escreve bem. O poeta o que faz é criar com a linguagem, ou seja, que não tem nada a ver escrever bem, nem a norma culta, nem a gramática com a poesia, vai dizer a vanguarda. Do que se trata é de criar a través da linguagem. Vejam bem que, nesse sentido, qualquer tipo de poesia do rap hoje, ou poesia popular, que de alguma forma utiliza a linguagem popular desconstruindo a norma culta, está na linha da possibilidade de pensar nisso em arte a partir da existência das vanguardas. Sem as vanguardas, nós não poderíamos pensar nisso, nem sequer como literatura. Elementos interessantes que eu mencionei e que se encontram no capítulo 2. Por exemplo, em primeiro lugar, a ideia do vínculo da poesia com a cidade, a negação da tradição, uma nova linguagem, a utilização, isto é muito importante, da ideia de montagem cinematográfica para poder montar as diferentes imagens do poema. Outra ideia é a contaminação do coloquial com o poético, o humor, a crise da mímesis. Basicamente, este segundo capítulo de Jorge Schwartz, que trabalha um pouco diferentes revistas e manifestos de vanguarda e que retoma um pouco dois autores que nós, um deles vamos a ver hoje, que é Oliverio Girondo, algumas coisas, e também menciona Jorge Luis Borges, que vamos ver no próximo encontro, vai, por dizer así, observando nesses autores estas características que están muy bien descritas aquí no índice y que son más o menos as características que eu tentei explicar agora para vocês a partir desse breve fragmento do capítulo 1. Ou seja, em outras palavras, que o Schwartz o que faz é observar essas transformações estruturais, temáticas e metalinguísticas, primeiro na poesia de Vicente Huidobro. E no segundo capítulo, ele observa como essas rupturas se vão transformando a partir das revistas e dos manifestos e vão modificando também a poesia de outros autores de vanguarda posteriores a Vicente Huidobro. Um desses autores, por exemplo, é o peruano César Vallejo. Bueno, Los Heraldos Negros é um dos primeiros poemas de César Vallejo. César Vallejo é um poeta peruano que começa como um poeta modernista, ou seja, começa como um poeta que de alguma forma tem a influência de aqueles poetas modernistas que a gente viu, como Leopoldo Lugones, Rubén Darío, etc., e que progressivamente vai passando para as rupturas de vanguarda. César Vallejo, además de ser um dos maiores poetas peruanos, do ponto de vista de muitas pessoas e também do meu, é provavelmente o maior poeta de língua hispânica do século XX. Ele tinha um vínculo com a linguagem, da mesma forma que todos os peruanos, problemático. Sua língua era o espanhol, mas também era o quechua, porque Peru é um país que em certas camadas sociais é um país claramente bilingüe ou multilingüe, te diria, porque o substrato das línguas originárias, como o quechua ou o aymara, continua vigente. Portanto, pareceria ser, como decía Huidobro, que o tema este de destruir a língua, o tema de misturar as línguas, não é apenas entre o espanhol e o francês.
Huidobro decía que grande parte das ideias que ele trazia, ideias vanguardistas em relação com a internacionalização e a multiplicidade de línguas e a língua como objeto mágico e criador, não provinha da Europa, provinha desse substrato cultural da América Latina. E nesse sentido, é Vallejo que sí está aí para um pouco falar disso. Vejam bem que a poesía de Vallejo es un modernismo tardío. Entonces, este poema que yo coloqué aquí, Los Heraldos Negros, es tal vez uno de los últimos poemas modernistas de Vallejo. Y vamos a leerlo para que vocês vean un poco de qué tratan. Dice algo así. Voy a leer en español y voy a leer después en una breve, así, en una traducción improvisada para vocês terem. Porque como estaba falando, grande parte de la ruptura vanguardista se trata en crear una realidad innova y por tanto esa realidad innova no está atada a una lengua gramaticalmente falando. Y entonces dice César Vallejo en Los Heraldos Negros, dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que los manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La llave de este poema es que es un poema bastante heterogéneo, por decir así. Os dois quartetos do meio, esses que começam, são poucos, mas são, e são as quedas hondas dos cristos da alma. Esos dois quartetos son dos cuartetos claramente modernistas, estructurados, con rímica, con ritmo, con rima. Son dos cuartetos muy bien armados ao estilo modernista, podrían ser dignos de un Rubén Darío, de un Leopoldo Lugones. Tal vez a imagen un poco más interesante de esos dos cuartetos seja esta imagen do pão, de estar así como desiludido cuando você coloca un pão no forno y o pão ahí se queima na porta mesma do forno, ou seja, que você não consegue criar o pão no forno. Tal vez esa seja a imagem así como mais entrañável, né? Dessa parte. A chave do poema não está mesmo assim nesses dois quartetos, que são claramente modernistas. A chave desse poema está na parte de sei lá. Sei lá, indicado una y otra vez, y na parte de e o homem, coitado, coitado. A ver, vejam bem, o poeta modernista, basicamente, é um poeta que faz da linguagem seu luxo pessoal. A linguagem é a grande riqueza do poeta modernista e por isso é que utiliza essa linguagem suntuosa, pomposa, alambicada, que por vezes é considerada até elitista. Porque o poeta modernista que no acredita na existencia de Deus, que está desiludido y con nostalgia de ese mundo sacro, mas que se encontra no medio de una modernización feroz das cidades, decide fazer da linguagem sua torre de marfim. Ora, vejam bem que aquí es como si o poeta tivesse una especie de indigencia o pobreza de palabras, como si de repente no bastasen las palabras para decir lo que él está sintiendo. Por eso hay golpes en la vida tan fuertes, sei lá, coitado, coitado, en otras palabras, es como si o poeta de alguna forma ficase sin palabras, o que para un poeta modernista es algo así como una crisis extrema, ¿no? Sei lá preanuncia en
César Vallejo, os poemas vanguardistas de César Vallejo. Os poetas vanguardistas de César Vallejo, sobre todo os poetas do segundo libro de César Vallejo, que se vai chamar Trilce, y vai ser muito mal recepcionado no Perú, porque vai ser completamente desentendido. Van a pensar que Vallejo, que era un poeta relativamente bon dentro da opinión dos críticos y da academia, van a pensar que Vallejo se transformó en un louco, básicamente. Vocês van a ver que Vallejo decide quebrar completamente como que cualquier norma da linguagem para poder dar outra forma de criação a seus poemas. Aqui, por isso, eu vou colocar para vocês dois poemas de Trilce. Son dos poemas que, sinceramente, eu não me atreveria a traduzir, porque da mesma forma que esse fragmento de Huidobro que vocês viram de Altazor é difícil de traduzir, porque a que língua vou traduzir se é uma língua nova? Vallejo, mesmo tendo uma aparência do espanhol, está construindo poemas nos quais o leitor e, sobretudo, o ouvinte desses poemas não necessariamente tem que remeter as palavras a um significado do dicionário em espanhol. Eu diria que o que tenta fazer Vallejo é, de alguma forma, criar novos significados com palavras que estão muito perto do espanhol, mas que, porém, também podem ser palavras muito perto do português. E vai ser o poema, entre aspas, tan inentendible en español o en portugués, independientemente de la traducción. Vean, por ejemplo, aquí o poema número 5, llamado Grupo Dicotiledón. Oberturan, desde él petreles, propensiones de Trinidad, finales que comienzan, hoys y ayes, creyéranse avaloreados de heterogeneidad, grupo de los dos cotiledones. A ver, aquello sea sin más. A ver, no trascienda hacia afuera y piense en son de no ser escuchado y crome y no se ha visto y no glice en el gran colapso. La creada voz revélase y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios en eternidad, pues no deis un, que resonará al infinito, y no deis cero, que callará tanto, hasta despertar y poner de pie al un. Ah, grupo bicardíaco. A chave do poema é que não transmite um significado palavra por palavra, verso por verso, sentença por sentença. Transmite uma imagem geral, o poema, que é importante e que se sustenta em algumas palavras que, de alguma forma, indicam algum tipo de intuição sobre o que diz o poema. Por exemplo, cotiledón. Cotiledón, também em português, é essa parte das flores que pertence ao aparelho sexual das flores para a reprodução, por exemplo. Outra coisa interessante aqui são alguns versos que trazem algumas palavras. Por exemplo, na última estrofe, diz: a criada voz se revela e não quer ser malha, ou seja, ser uma malha, nem ser amor. Os noivos, que sejam noivos na eternidade, pois não dá um que resonará ao infinito, e não dá zero que vai calar tanto, até acordar e poner em pé o um. A grupo bicardíaco. También que todo poema está jugando con la idea do cero, incluso acrescenta números, ¿no? O cero, o un, nunca pasa para o dois. O dois está no bicardíaco, o dois está no dicotiledón, di dois, bi dois. Ou seja, en otras palabras, embora vocês fiquen tan extrañados, esto es un poema bastante interesante, un poema de amor que está reescrevendo algunas cosas vinculadas a sensaciones sexuales de amor. Vean bien
que vocês podem achar que eu estou sendo um pouco assim como exagerado ou louco em relação com este poema, mas isto se vincula com uma coisa que vocês devem ter visto em teoria literária, que é o famoso estranhamento, ou transliterado ostranenie em russo, dos formalistas russos. A ideia de que a literatura precisa ser, e sobretudo a poesia, precisa se afastar da linguagem cotidiana, da linguagem do cotidiano, para criar novos significados a partir de um estranhamento no leitor, a partir da ideia de que o leitor tem que ler uma palavra, ler um poema e sentir um estranhamento, uma certa estranheza que sirva para que esse poema crie uma realidade nova. Claramente, os formalistas russos, que precisamente é uma escola de teoria literária que surge na mesma época das vanguardas e contemporaneamente a Revolução Russa de outubro de 1917, precisamente os formalistas russos são críticos de literatura, mas estão muito perto da ideia de vanguarda, ou seja, da ideia de criar uma ruptura com a linguagem, ao ponto de que a linguagem traga significados novos, significados que están fuera del lugar común. Vean, por ejemplo, este poema tan lindo do poeta argentino Oliverio Girondo, que es bastante mencionado por Jorge Schwartz como un, digamos, poeta posible de comparar con Oswald de Andrade, y que eu diría que trata o mismo tema que ese poema de Vallejo, só que de otra forma. Muchos dos poemas de Oliverio Girondo son así como en prosa también, mas quiero que vean este. Dice, se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se falpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se agolpan, se disgregan, se letargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Este poema, que también trabalha o amor e o amor de un punto de vista da sexualidade, como o caso do poema de Vallejo, é um poema que não tem nenhum substantivo. É um poema feito só de verbos, nos quais nunca se menciona nenhum sujeito. O grande barato deste poema, por dizer assim, é que não sei se vocês observam o que decía Huidobro. Huidobro decía, não tem que imitar a coisa, tem que criar a coisa. Vejam bem, aqui não tem nenhuma imitação, não se fala nunca de uma relação sexual, ou seja, como for que vocês quiseram falar. Não se fala nunca da paixão, não se fala nunca do amor. Simplesmente é uma série de verbos que criam uma imagem dinâmica na cabeça. E quando nós acabamos de ler o poema, o que temos na cabeça é uma relação erótica. Ou seja, a relação erótica foi criada aqui, na imaginação, na cabeça. E isto, basicamente, a partir da ideia de que a linguagem nunca é denotativa, e muito menos na poesia. Se nunca foi denotativa a linguagem na poesia, no caso da poesia vanguardista, a ideia é que a linguagem é toda metafórica. Ou seja,
basicamente que não existe uma linguagem que diga as coisas diretamente, mas que toda a linguagem poética é uma grande, gigantesca metáfora de outra coisa. Por isso é que alguns ismos das vanguardas, como por exemplo o ultraísmo, no qual participa Jorge Luis Borges, planteaban que un bom poema não tinha que ter nenhuma outra coisa que não fossem metáforas. Era necesario prescindir de tudo, artigos, adjetivos, adverbios, tudo o que não fosse metáfora estava fora da poesia. Nada supérfluo, nenhum ornamento para a poesia. A poesia era criação pura, diria Vicente Huidobro. Existen otros poemas interesantes ahí de Oliverio Girondo, que tem poemas, por ejemplo, que no precisan de grande, digamos, conocimiento do español para entender bien. Por ejemplo, una cosa que se llama caligramas. ¿Qué son los caligramas? Bom, los caligramas son poemas que tienen una disposición visual que construye el poema. Este poema es de un libro llamado Espantapájaros, Espantalio. Y ahí entonces no es apenas o som que está pasando una sugestão, mas também a imagem a que está passando uma sugestão. Não sei se vocês observam que esta imagem, assim, parece a imagem de um corpo humano, não é? Digo, até poderia ser aquela divina proporção da Renascença. É um corpo humano com a cabeça, os braços, o corpo e as pernas, né? E esse corpo humano, por exemplo, diz na cabeça: eu não sei nada, tu não sabes nada, você não sabe nada, ele não sabe nada, eles não sabem nada, elas não sabem nada, vocês não sabem nada, nós não sabemos nada. É bastante óbvio que isso é muito acorde com a cabeça. A cabeça do vanguardista está dizendo: não sabemos nada, temos que passar de zero. Esta é a versão vanguardista, se vocês quiserem, de aquele yo no sé, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, de César Vallejo. Ese há golpes na vida tan fortes, sei lá. Ao mesmo tempo, a diferença do poema de César Vallejo, que é um sei lá verdadeiro, por dizer assim, ou seja, um sei lá no qual o poeta realmente mostra a angústia da incerteza. Neste caso, a própria estrutura do poema vanguardista está mais para o lado da ironia que para o lado da angústia. Evidentemente, ele tem uma estrutura, e o poeta vanguardista tem uma atitude muito diferente ao poeta modernista, porque o poeta vanguardista faz da linguagem não apenas uma ferramenta, mas uma arma. É a arma da transformação a linguagem para o poeta vanguardista. Já para o modernista, a linguagem é como o paraíso perdido. Então, quando o poeta coloca na parte da cabeça: yo no sé nada, tú no sabes nada, você não sabe nada, ele não sabe nada, etc., está fazendo isso propositalmente com uma atitude humorística, crítica ou irônica, com esse humor crítico que planteava Schwartz, que já vinha aparecendo em Huidobro. Depois, na parte do corpo, diz: a desorientação da minha geração tem sua explicação na direção de nossa educação, cuja idealização da ação era, sem discussão, uma mistificação em contradição com nossa propensão à meditação, à contemplação e à masturbação. Não sei se veem que aqui a chave está na repetição deste são, direção, desorientação, educação, idealização, que parece como outra forma irônica do que é a linguagem objetiva de um discurso argumentativo.
Por outra parte diz, quando chega mais na parte do estômago, que faz barulhos o estômago, quando depois da palavra masturbação, coloca cultural lo que mais guturalmente que se pueda. Creo que no creo, que no creo y creo que no creo en lo que creo que creo. Vean bem que hizo claramente una aliteración. Está colocando cree, gu, o sea, o barulho dos intestinos. Y después ven, o cantar das rãs, cantar de las ramas, de las ranas, o cantar das rãs. Y subo las escaleras arriba, y bajo las escaleras abajo. Allí está, aquí no está. Allá está, acá no está. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Ou seja, a ideia esta das pernas subindo e descendo, e eu acho que este cantar de las ranas, cantar das rãs, é obviamente uma referência, se vocês quiserem, chula, né? Que é parte um pouco da poética vanguardista também. Chula, no sentido de que rã é uma forma de denominar a vagina, né? Ou a pepeca, se vocês quiserem, ou chamem como quiserem, o órgão sexual feminino, tá? Então, a sexualidade, digo, o amor está desidealizado. Sexualidade, amor, están juntos en una erótica da ruptura também, na qual é muito evidente o desejo de transgredir, de transgressão ao que seria não apenas as formas artísticas burguesas, mas também a moral burguesa. A moral burguesa que se queixa das palavras, das más palavras, ou das palavras que não podem ser ditas. Ai, vai fazer o número 1, vai fazer o número 2. Não, não, não. Digo, ¿qué? O número 1, número 2, que são foguetes. Isto é muito interessante, porque na poética vanguardista, essa vontade de transgredir e de ruptura não se dá em um âmbito meramente literário. E por isso é que as vanguardas têm uma característica importante, e é a união entre arte e vida. Isso se chama vitalismo das vanguardas. Para os vanguardistas, a recuperação da arte da rua, a recuperação da arte popular, é uma forma de tirar a arte do museu, que é o lugar burguês da arte, é uma forma de tirar a arte da academia, que é o lugar burguês da literatura, e levar a arte para a rua, e também trazer da rua aquela arte que não é reconhecida como arte pela academia e pelo museu, e que, no entanto, é mais vital. O que eu acho é que os modernistas não têm na sua atitude, ou pelo menos nos seus objetivos, a modificação social. Ou seja, digo, não está no horizonte do modernismo a revolução social. Mas Ora, nas vanguardistas, sim. Por quê? Em primeiro lugar, porque os modernistas, em certa forma, são uns nostálgicos decadentes do final do século XIX, que, embora sabem que estão em meio da modernidade e atravessando um processo de modernização, não conseguem lidar com isso bem, e um pouco a atitude deles é se proteger nessa torre de marfim da linguagem, na qual, evidentemente, nessa torre não existe a arte sacra, mas eles, a través de todos os ornamentos e do trabalho minucioso, quase que de Uribes da palavra, tentam construir uma sacralidade da literatura que é impossível na modernização. Porque eles vendem livros, porque a arte está mercantilizada, porque as cidades mudaram, por tudo. Ora, os vanguardistas também sabem que estão no meio da modernização e são parte da modernidade. No entanto, son una generación posterior. Daría a sensación como que los vanguardistas asumen que o mundo ya está modernizado y que es necesario hacer alguna cosa con la palabra. Entonces, en vez de hacer con la palabra un lugar alambicado que sirva para protegernos en una torre de marfil, hacen da palabra una arma. Linguagem
nem sequer uma ferramenta, fazem da linguagem uma arma de modificação das cabeças, da sociedade, da arte, em outras palavras, da vida. Por isso é que tem esta noção de ruptura. Um vanguardista diria, não posso meramente romper com a tradição literária. Eu preciso romper também com a tradição da classe social dessa literatura, preciso romper com as artes plásticas vinculadas a essa literatura, a essa arte, preciso modificar inteiramente. En otras palabras, preciso fazer uma revolução artística, social, literaria, llamen como quiser, mas a ideia de revolução é a ideia de ruptura na continuidade histórica, na atitude dos vanguardistas. Não apenas dos vanguardistas hispano-americanos, mas também dos vanguardistas do Manifesto Pau Brasil, do Manifesto Antropófago, Osvaldo de Andrade, Mário de Andrade. Digo, os vanguardistas basicamente chegam para quebrar tudo. Essa é a ideia. ¿Sí? Si funcionó o no funcionó es otro tema. Mas ese é o horizonte, né?